Paz de Deus com todas, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. E aí nós vamos para uns pequenos desabafo de professora. Solta a vinheta aí. Bom, resolvi fazer esse vídeo, né, porque sempre criam-se polêmicas em alguns assuntos com relação à parte musical da congregação, né? Deixa eu apresentar aqui direito, gente. E aí o que acontece? Recentemente, na cidade onde eu moro, recentemente não, faz uns anos já, uns 2 anos, foi-se criado a homologação. E a homologação se trata do professor, né, no caso a instrutora, que dá aula de música, tem que fazer uma avaliação para ver se ela está apta a continuar dando aula. Não importa se você tem formação, se você tem conservatório, faculdade, algum curso superior ou técnico de piano, enfim, seja o que for, você tem que fazer essa homologação. E eu lembro que na época que saiu, assim, eu fiquei bem chateada, porque eu comecei a dar aula com os meus 13 anos de idade. Não era que eu dava aula, assim, individual pro aluno, não era isso. Eu dava uma aula de reforço em troca de não pagar a mensalidade da minha professora, que também era de Guarulhos, hoje ela é examinadora. Enfim, na época também que eu estudava com ela, eu comecei com ela sem ela ser examinadora, depois o senhor levantou ela para examinadora. E continuei estudando com ela até acabar meus estudos. Bom, enfim, qual é o assunto, no caso, aqui em questão? Eu sou ótima para desviar assunto, gente, é incrível. Eu fiquei chateada, porque eu falei assim, não vou fazer mais, eu vou sair do ramo da música, eu vou fazer outra coisa, ou eu vou dar aula de teclado, de piano, e vou esquecer o órgão, né? O órgão com relação a CCB, eu vou esquecer. Porque, né, tô inventando isso. E eu lembro que na época causou bastante uma turbulência aqui, uma revolução em Guarulhos, porque muitas instrutoras não têm formação. Tem irmãs que começaram a dar aula, dão aula há 30 anos atrás, e elas não têm uma formação para cumprir o programa que foi exigido para nós tocarmos para elas. Uma bancada de 5 examinadoras aqui em Guarulhos que iriam te avaliar, né? De certo é que isso saiu e assim, ou você faz a homologação, ou você não leva nenhuma aluna para teste. Então, digamos que as alunas aqui de Guarulhos estudassem com professoras e instrutoras de Arujá, São Paulo, em qualquer cidade de São Paulo, ou fizesse EAD, essa mesma professora, ela tinha que ter essa homologação. Senão, ela não conseguiria levar a aluna para teste. Então, muitas mães tiraram as suas filhas das irmãs, porque muitas irmãs também se recusaram a fazer esse teste. Porque achou um absurdo, isso não é conservatório, não é faculdade, é só uma igreja, a gente está ensinando para a obra de Deus. E, antes que vocês falem assim, mas se é para a obra de Deus, tinha que ser de graça. Então, no estatuto lá da música, dos ensinamentos, fala que aula de música dentro da congregação, né? Da congregação cristã, você dá aula de graça. Por isso que tem o GENE, tem as escolinhas que os irmãos estudam de graça. Aula, a partir do momento que não é dentro da igreja, na sua casa, no conservatório, numa escola, você paga por ela. Então aí tá a resposta daqueles que falam assim, por que para os irmãos é de graça, para as irmãs não é? Se vocês forem ver o conteúdo que nós, organistas, temos que cumprir para tocar na igreja, é muito extenso, é muito maior, é muita técnica, é muita coisa que tem que fazer, tem que estudar, diferente dos irmãos, né? Então assim, é uma coisa muito complicado, né? Sabemos que a situação financeira não é fácil, cada professor cobra o valor que quer, e o aluno que se adapta àquele valor, estuda com aquele professor, senão ele vai procurar outro. E aqui em Guarulhos, enxugou um pouco essa parte, né? Nós tínhamos aproximadamente, se não 200 instrutoras, quase isso, e hoje nós temos homologadas aqui em Guarulhos 50 instrutoras. Isso não quer dizer que as demais não tenham competência para lecionar. Simplesmente foi se criado essa homologação e aí foi se enxugado muitas irmãs. Então muitas irmãs pararam de dar aula, não dão mais aula. E assim, que elas se recusaram a cumprir o programa, tá no direito delas, né? Eu não tinha o que fazer, gente. Eu dava aula, escorregando no sofá aqui, eu dava aula, né, desde os meus 13 anos de idade, vivo da música.
né? É meu ganha-pão, é meu trabalho. Não é que eu faço assim para ajudar voluntariamente na obra de Deus. Não, eu uso como minha fonte de renda, é meu trabalho. Eu estudei para isso, eu fiz conservatório, fiz faculdade, faço curso até o presente momento e vira e mexe, a música vai se evoluindo e eu tenho que estudar. A música ela não para no tempo, ela evolui, né? Então assim, você tem um gasto com isso. Você digamos assim, faz um investimento muito grande para aula de música. E pode acontecer, como acontece, da minha didática, de repente, não ser de acordo com aquele aluno, aquele pai do aluno espera. É natural, né? Não é uma coisa regra. Tipo, eu tô estudando com a Cris, tem que ser com a Cris. Não, gente, isso é uma coisa assim que você não é obrigada a estudar com fulana, com ciclana, com betana. Você estuda com quem você se sentir melhor. E isso, por incrível que pareça, está lá no ensinamento. No estatuto lá do ensinamento da música fala que o irmão, hein? E a irmã, vocês são, tem livre arbítrio para estudar com quem quiser, dentro da congregação, do espaço da congregação ou fora dele. E não se está dizendo lá que você é obrigada a estudar a música com uma irmã da congregação. Você pode fazer um conservatório, levar toda a programação que você precisa fazer para tocar na igreja lá, e aquele conservatório, aquela escola livre de música, aquela professora ou aquele professor te capacita para isso. Quando a gente fala assim que dá preferência às irmãs da congregação, porque elas estão a par de todas essas mudanças, exigências que muda, que nem muda de roupa, né? Cá para nós, nosso programa de organista, assim, vive em constante mudança. Eles esquecem que nós não somos que nem os músicos, aprende 2 meses e sai tocando. Nós aprendemos anos, né? Então é muito difícil, em anos, tá aprendendo aquele método, de repente, pensando bem, vamos mudar o método, vamos acrescentar tal coisa. Não, mas olha, vamos criar o método exclusivamente da congregação cristã, adaptado ao inário, que cá pra nós, né? Vocês vão concordar comigo, tem sim, eu sempre falo isso nas minhas gravações. Tem muita coisa no inário que eu vejo no método. Tem no método. Gente, mas tem uns negócios que não tem. Por exemplo, vamos lá. Nós tocamos algum hino com mudança de teclado? Mão direita vai pro teclado superior. Depois, não, desce as 2 mãos. Tem algum hino? O nosso inário 5 tem alguma coisa assim? Desse gênero? Não. Né? Tem alguma coisa assim, demasiadamente, mudança de pedal com a mão esquerda? Demasiadamente, não. Tem algumas notas que são diferentes do pedal. Fechou? Tem. Mas é uma coisa assim, esporadicamente, né? Que a gente fala. Então tem coisas assim que no método tá exageradamente. Por exemplo, dinâmica. Gente, eu sei que vai ter muita gente que não vai concordar, mas não vai funcionar dentro da igreja dinâmica. Não vai. A não ser que tenha um irmão lá no púlpito regendo, crescendo. Não vai ter irmão no púlpito regendo o culto inteiro. E a Irmandade malemar consegue cantar o que está escrito no inário, lendo. Quem dirá que irá exigir dela a questão da dinâmica. Então, a desculpa que foi é o seguinte, que é um trabalho de formiguinha, vamos aplicar a dinâmica agora, e aí daqui 10 anos, daqui 20 anos, a nossa orquestra, a nossa irmandade vai estar tocando, cantando com dinâmica. Sonho meu, né? Um sonho assim tão distante. Não vai acontecer. Então são coisas assim que sai fora do comum, não tem como acontecer. Mas, enfim, né? Quem somos nós, meros mortais, para contestar os poderosos chefões? Fia, obedece quem tem juízo, né? Assim, quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso daí acontece. Então, tem muitas mudanças. Então, eu fiz essa prova, né? Tive que fazer, porque eu tinha 2 alunas caminho do teste. Fiz essa prova, 5 examinadoras. Foi um programa muito fácil. Nossa, facílimo. Zerne 2, Zerne 3, Bá, 23, Shimol 3, Sonatina, todas as escalas, tá? A maior, a menor, a antiga, a harmônica, a melódica e a baquiana. Por que não? Pozzoli, MTS,
todos os hinos com as 4 partes, que, lá vem, não é tocar com o contralto como a gente acha que toca com o nosso dedilhado, não. Tem um dedilhado específico, com as regras que estão aplicadas lá no volume 4. Isso tem que ser aplicado na voz do contralto na minha prova. E aí eu enfrentei, gente, tive que enfrentar, porque foi o que foi falado pra mim. Ou você faz o teste, leva as suas alunas, ou você não faz, seus alunos não faz teste. Eu não podia fazer isso. As meninas tinham aluna comigo há 3 anos, 4 anos, como que eu vou fazer isso? Não deu, fiz o teste. Levei elas pro culto, graças a Deus passaram e tudo mais. E hoje, você tem muitas instrutoras aqui em Guarulhos que não fizeram o teste, não vão fazer, bateram de frente, por quê? Porque esse, não vou dizer estatuto, os ensinamentos da música não fala disso. E até diz que examinadoras não podem manter o contato. Por exemplo, uma examinadora me conhece. Aí o que ela fala? Mas aí na mesma como que eu tenho fulana que dá aula. O que ela diz? Não, vai com a Cris, ó, ela eu indico. A examinadora não pode fazer isso. Entendeu? Porque ela tá induzindo o quê? Que aquela irmã fulana não ensina e eu ensino direito. Então, até isso tá escrito lá. É muito engraçado. E são coisas que eu não sei porque na nossa cidade de Guarulhos eles inventam essas coisas. Gente, é uma beleza aqui. Eu não sei se São Paulo é igual. Inclusive, se vocês puderem deixar no comentário para me ajudar, como que é a situação da cidade de vocês. Porque na minha, é uns negócios assim que eu vou te contar, viu? Vocês acham que é mentira, mas não é mentira. Não é, gente. Isso tem. Enfim. Então, e aí agora, gente, na última reunião que teve aqui no Parque das Nações em Guarulhos, sabe o que o meu querido ancião daqui de Guarulhos falou? Que as examinadoras têm que estudar mais. Elas têm que se atualizar. Gente, que nós temos que estar assim, constante estudo. Peraí, vamos entender um negócio. Tem examinadoras aqui em Guarulhos que tem mais de 5 faculdades, tirando as pós que ela tem. E ela tem uma didática incrível. Vai estudar mais o quê? Fala pra mim. Né? Tem outras examinadoras que não tem essa quantidade de faculdade, mas tem uma didática incrível. Enfim, nós sempre estamos estudando. Nós não paramos no tempo, né? É mais fácil os irmãos parar do que nós. Mas enfim, aí eu escuto isso do irmão. Aí a gente olha assim e fala, 1, 2, 3, você conta até 10. Porque vai falar que nós somos histéricas, né? Somos paranoicas. Não é, gente, isso. É uma coisa incrível. A exigência que tem com a organista. E pouca exigência tem com os músicos. Sua familiar? Que mulher não é a mesma coisa? Não, né? Imagina, impressão minha. Enfim, então quando eu vejo as pessoas falando assim, olha, vai facilitar pra nós. Eu fico assim, sonho meu Deus, não vou nem falar, senão vai dizer que tô jogando um copo de água no gelo, não é nem água fria, nem água gelada. Né? Então, é diferente pra nós e sempre vai ser. Não se iludam, né? É aquela coisa que eu falo às vezes. Não tá contente? Tá achando ruim? Ou tá dizendo que os irmãos não têm amor? Blá, fia. O famoso ditado, porta da rua, sementinha da casa, vai procurar a tua igreja. Porque a congregação, ela é assim. Ponto final. Você aceita se você quiser. Ninguém é obrigado a ficar, né? Mas eu fico porque assim, desde que eu me conheço por gente... Aí você quer alguma coisa ali na máquina. Minha máquina tá lavando, batendo roupa. Desde que eu me conheço por gente, eu sou da congregação, então eu não me vejo fora dela. Né? E então, assim, os irmãos quando inventam essas coisas assim, eu conto até 10. Vamos lá, mudou, beleza, vamos fazer, mudou. Vai mudar de novo? Ótimo, vamos fazer. Algumas coisas eu ainda bato de frente com alguma examinadora para puxar, estender o programa antigo, porque minha aluna já tá no fim. Não tem como mudar. Mas isso acontece. Então, assim... É difícil, eu tenho alunas assim chiando com esses métodos, achando muito difícil, para que tudo isso, porque não precisa disso, porque eu vou tocar só hino, e paciência, temos que fazer, né? Tem coisas que o método fala, né? Adaptado para o inário. Gente, tem muita coisa ali que não tem no inário. E como tem muita coisa que tem, não vou negar. Né? Mas a gente tem que respirar fundo e falar assim, ai Senhor, nós vamos terminar esse programa. E é isso, meninas. A minha indignação com as coisas que eu escuto, que eu tenho que ficar quieta, porque nós somos meras mortais. E ouvir isso, né? Que nós temos que estudar mais, que o nosso programa não tá tão difícil.
né? Quando não, a gente ouve, que eu acho que vocês já ouviram essas piadinhas. Meu Deus, você tá 3 anos estudando e não fez teste ainda? Ou você tá 5 anos estudando? Engraçado que ninguém quer estudar por nós, né? Vai lá estudar. Vai fazer vai cumprir as exigências que é nos passados para nós instrutoras e que nós temos que conduzir as alunas para isso. Porque se eu levo uma aluna para teste e ela é reprovada, que cara eu fico? Não posso correr esse risco, eu tenho que levar ela firme. E não é tão simples assim. Então, meninas, tá aí meu desabafo, assim, de inconformada, né? Porque Guarulhos fez a homologação, eu fiz a homologação e agora a homologação não é mais, entre aspas, uns exige, outros não, né? Na época eu sei que eu pastei bastante, porque eu tinha que cumprir. Não adianta você ir para homologação com a cara e a coragem sem você fazer pelo menos algumas aulas com alguma examinadora para você ficar mais a par daquilo. Foi o que eu fiz, né? Então, não foi fácil, né? Consegui, passei no teste, mas assim, hoje já não é mais tão, não é exigido mais aqui em Guarulhos. Ah, que legal. Aí você passa, igual a condenada para estudar, faz a prova. Então, assim, é respirar fundo e vida que segue. Tá bom? Ó, beijão. Isso chama-se desabafo da Cristiana. É sério, desabafo meu. Mas Deus abençoe aí pelo carinho de vocês comigo. E não esqueçam lá de entrar no meu canal. Eu tô falando meu canal, hello. Não esqueça de entrar no meu site. O meu site tem alguns cursos lá bem legal. Gente, entra no site. Tem gente que manda mensagem pra mim perguntando do valor. Entra lá e já vê, o valor é barato. Tem valor de R$ 59,90, como tem valor de 175. Mas entra lá que vocês vão gostar, tá bom? Ó, beijo.